Vocês podem acompanhar a leitura. Está assim: o título, o autor e o assunto do livro: Apocalipse de João. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas em que breve deve acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Eis que vem e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. E ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente o Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi, por detrás de mim, grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao filho de homem, com vestes talares, e cingindo a altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e os cabelos eram brancos como a lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, e a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que vistes, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, e as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Irmãos, se vocês perceberem, o próprio estilo literário de Apocalipse, ele já vai mostrando os significados. Então, Jesus ele está transmitindo para João na ilha de Patmos e está pedindo para que ele escreva e transmita às igrejas. E ele já trouxe o significado de algumas coisas. O que é bom a gente entender do livro de Apocalipse, eu vou mostrar para vocês aí. Eu apenas peço para que vocês botem o microfone de vocês no mute. Esse microfoninho, eu vou tentar aqui mostrar para vocês. É um desenho mais ou menos assim, ó.
no microfone, ele tem que estar assim, ó, um sinalzinho assim, ó. Vamos ver aqui, ó. Ele tem que estar cortado. Quando você for falar, você clica nele que ele vai falar. Quando você for participar. Quando eu abrir para participação, você clica nele, tá bom? Mas deixa o seu assim, ó. Deixa o seu assim. Para que o som da sua casa, da sua residência, não atrapalhe aqui a live, tá bom? Por enquanto, deixa o seu microfone no mute. Eu vou compartilhar aqui agora com vocês a tela. Tá dando para enxergar aí, irmãos? Estão vendo? Ok, obrigado. Tá bom. Então vamos iniciar, né, o estudo. Nós temos o objetivo de falar sobre o livro de Apocalipse, na qual nós lemos aí, Apocalipse significa revelação, né? É uma revelação. Apocalipse não significa aquilo que muita gente quer ensinar, ou que muita gente fala, Apocalipse significa destruição, Apocalipse significa coisas escondidas. Não, a palavra Apocalipse significa revelação. Então, como você está vendo nesses slides, é a revelação do Senhor Jesus Cristo à sua igreja. Então, quando João ele foi mandado para a ilha de Patmos, por decreto de Nero, por causa que ele pregava o evangelho, ele foi isolado numa ilha, onde se colocava os prisioneiros. E lá, o Senhor Jesus apareceu para João e deu a ele revelações que ele deveria escrever em forma de cartas e mandar às 7 igrejas, né? As igrejas que nós lemos aí. Quais são as 7 igrejas, né? A igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E cada igreja dessa tinha uma característica especial, tinha suas qualidades. Então, Jesus, além de elogiar algumas e avultar as suas qualidades, em outras, Jesus, ele puxava a orelha, como a gente já viu quando nós estudamos o que o Senhor Jesus disse sobre a sua igreja. Naquele livro de John Stott, quem participou, depois a gente pode relembrar com o tempo. Tá bom, irmãos? Vamos seguir, então, para o próximo slide. Vamos ver aqui como é que eu vou passar. Aqui. Próximo slide. Conseguiu ver aí? O próximo? Tá tranquilo, né? Então, vamos lá. Revelação, né? Os primeiros 4 versículos, nós vamos trabalhar agora. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou o seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Tá, hoje nós vamos trabalhar apenas a introdução de Apocalipse. Por que é necessário a gente fazer uma introdução? Porque sem uma introdução bem feita, os irmãos não vão ter muita dificuldade em compreender quando nós começarmos a falar sobre as revelações, sobre os candeeiros, o significado de cada coisa. Então, devemos fazer uma boa introdução. Então, nessa introdução, o que nós devemos
atentar logo de começo é que é aquilo que eu falei de início, que Apocalipse significa revelação, uma revelação dada por João, por meio de Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo revelou a João que Deus lhe deu esta revelação não para ficar em oculta. Então, Apocalipse não é um livro de coisas ocultas ou coisas sem significados. Apocalipse foi uma revelação. O que significa revelação? Trazer à luz. Revelação significa trazer à luz. Aquilo que estava oculto agora é colocado na luz, para que todos enxerguem. Então, o que Jesus trouxe para a igreja, para nós, para a igreja, e depois vocês vão perceber o significado das 7 igrejas, o significado do número 7 e tudo mais. Então, Jesus, ele trouxe a luz, ele quis revelar de forma clara aquilo que iria acontecer a partir daquele momento. A partir daquele momento em que ele foi assunto, a partir daquele momento em que a igreja começou a ser perseguida. Então, Jesus estava começando, então, a revelar o início do milênio, o início da contagem regressiva até a sua segunda vinda. Então, aqui deixa bem claro que a revelação do Senhor Jesus Cristo aos seus servos, as coisas que em breve devem acontecer, enviando por intermédio do anjo. Então, o anjo apareceu para João, em nome do Senhor Jesus Cristo, e notificou a João tudo aquilo que ele deveria escrever e direcionar às 7 igrejas. Tá bom? Alguma dúvida até agora, irmãos? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa do que foi falado até agora? Nós estamos também ali com a Daiane e outros irmãos na transmissão do YouTube. Vamos continuar. Se você quiser perguntar, irmão, você pode clicar no botãozinho, no ícone do microfone e me interromper e fazer uma pergunta, tá? Ou falar alguma coisa que possa esclarecer melhor o que nós estamos dizendo, tá bom? Mas até agora tá tudo ok? Tudo ok até agora? Tá bom. Vamos lá. O livro de Apocalipse é um livro sobre Jesus e a sua igreja, como eu disse. No livro de Apocalipse, ele não tem nada que seja de interessante àqueles que não são da igreja. O livro de Apocalipse não tem nada de revelação àqueles que não são da igreja. Ele é um livro que foi escrito para a sua igreja. Eles são coisas concernentes aos seus servos, os seus filhos e a sua igreja. Então, assim, por mais que haja uma curiosidade por parte do mundo secular, por mais que haja uma curiosidade por um descrente, se ele não entender e se ele não for de fato da igreja, ele não vai conseguir entender os significados do livro de Apocalipse, porque para ler Apocalipse é necessário, para entender Apocalipse, é necessário, além de uma boa hermenêutica, de uma boa exegese, é necessário também ter um bom conhecimento de toda a Escritura Sagrada, desde o Antigo Testamento até os Evangelhos, o livro histórico de Atos e as cartas paulinas e as epístolas gerais. Então, é necessário ter um bom conhecimento bíblico para se entender Apocalipse, e vocês vão entender isso na medida que nós formos avançando aqui no estudo do livro de Apocalipse. Ponto 2, que está aí, você acompanha a leitura no ponto 2, está fácil aqui para quem está acompanhando também pelo YouTube, não sei se está conseguindo enxergar. O ponto 2 é um livro de revelação. O véu é retirado e nos é dado discernimento de determinadas coisas. Essa revelação é feita por meio de sinais. Por exemplo, candeeiros, selos, trombetas e taças. Usa também números. O número 7 aparece aí 54 vezes. Então, o número 7 aparece 54 vezes. E vocês vão entender, no avançar do estudo, qual é o significado do número 7, qual é o significado do número 12, qual é o significado do número 24, 666, e nós vamos entender isso com o avançar do estudo. Ponto 3, acompanhe aí o ponto 3. Lemos nos capítulos de 1
no capítulo 1, verso 12, 13 e 20, nós lemos agorinha. Se você quiser, eu vou ler de novo para que possa estar bem fresco na sua memória. Capítulo 1, 12, 13 e 20. Então, capítulo 1, 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro. 13. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingindo a altura do peito com uma cinta de... Minha boca está coçando para falar aqui algo que já nós vamos falar para frente, mas vamos atentar somente nisso. Verso 20, né? Olha o verso 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas, que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, e as 7 estrelas, são os anjos, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Vocês vão entender mais para frente quem são esses anjos, tá bom? Quais são esses anjos das 7 estrelas, das 7 igrejas? E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, os 7 candeeiros, toda vez falar dos candeeiros, você vai lembrar do quê? De igreja. Candeeiros é igreja. Qual que é o significado do candeeiro? Para que se usava o candeeiro? Para iluminar. Para iluminar em meio às trevas. Candeeiro era para iluminar, para trazer luz. Candeeiro era para iluminar em meio às trevas. Então, candeeiro, igreja. Para que serve a igreja? A igreja serve para iluminar em meio às trevas, iluminar o mundo, trazer luz. Então, trazendo em prática para a nossa realidade, nós estamos vivendo uma pandemia, que para muitos é um período de trevas. Né? Eu já vi um cara, um psicólogo, esses dias numa live, falando que nós estamos vivendo um momento de trevas. Então, agora a igreja tem a oportunidade de ser luz em meio às trevas. Como a igreja vai ser luz em meio às trevas que nós estamos vivendo? Obedecendo a palavra de Deus, obedecendo às autoridades e levando paz, irmãos, levando paz, né? O que a gente mais vê hoje nas mídias sociais é fake news, más notícias. E muitas vezes nós compartilhamos essas más notícias, né, e não preocupamos se elas são reais ou não. E em vez de levar paz, nós levamos o quê? Nós levamos trevas, nós levamos dor, angústia. Então, a primeira recomendação que eu dei essa semana é que a gente parasse de ver más notícias, é que a gente atentasse apenas para as boas notícias e que a gente compartilhasse coisas boas. Coisas de Deus, palavras de paz, porque a igreja foi chamada para ser candeeiro, a igreja foi chamada para ser luz. E tá aqui, são as 7 igrejas. E os anjos, nós vamos entender isso mais tarde, porque senão eu vou atropelar o avanço aqui das coisas. Vamos lá? Terceiro ponto, capítulo 5, 5. Tá aqui na sequência, 5, 5. 5, 5, tá aqui. Todavia, um dos seus anciões me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, é perceptível que a palavra 7 está permeada em todo o livro de Apocalipse. Então, a história não caminha para o caos, como está escrito. Acompanhe aí, irmãos, a projeção. A história não caminha para o caos, nem está dando voltas cíclicas, mas caminha para o fim glorioso da vitória completa de Cristo e da igreja. Apocalipse, então, mostra para nós que a história ela não vai caminhar para um caos. A história ela não vai caminhar para uma destruição. A história ela não vai caminhar para o mal vencendo. A história ela vai caminhar para a vitória da igreja, a vitória do Senhor Jesus Cristo. Então, o Apocalipse nos mostra que, ao contrário que muita gente tem pregado aí, né, que Apocalipse mostra destruição, caos e tudo mais, o Apocalipse mostra para nós que a história da igreja é uma história de vitória, uma história de vencedores, irmãos.
ok? Então, isso é necessário para compreender e nós vamos chegar a essa conclusão. Vou passar o próximo slide. Então, vai lá. Ponto 4. Os irmãos estão acompanhando da tela de vocês o ponto 4. Está aí. O propósito, ao estudarmos o livro de Apocalipse, não é para nos aproximarmos dele com curiosidade frívola, como se estivéssemos com um mapa profético nas mãos, mas para investigar fatos históricos, para sabermos os tempos no relógio profético. O que isso significa, irmãos? Que Apocalipse não é apenas um livro que vai apontar para o futuro. Nós vamos ver isso adiante. Mas Apocalipse aponta para algo que aconteceu no passado, fatos históricos que já aconteceram. Segundo alguns estudiosos de renome, 90% ou 99%, posso assim dizer, de Apocalipse, das profecias de Apocalipse, já se cumpriram. E mais da metade delas no primeiro século. Mais da metade no primeiro século. Então, irmãos, é isso que aqui está falando para nós, nessa projeção. Mas vamos lá. Ao contrário, esse livro nos foi dado para propósitos morais e espirituais. Qual que é o propósito do livro de Apocalipse? Propósito moral e espiritual. Como devemos nos comportar em meio às tribulações que vivemos? Como devemos nos portar em meio a essa situação de caos que estamos vivendo? Como deve estar a nossa espiritualidade em meio a essa situação? Então, o Apocalipse vai nos mostrar, o livro de Apocalipse vai nos nortear e trazer conforto em nosso coração. De forma alguma, o livro de Apocalipse vai trazer dor, vai trazer angústia, vai trazer medo. Mas o propósito do livro de Apocalipse é nos encorajar, é nos confortar. É nos encorajar e nos confortar. Eu conheci um jovem, isso foi quando eu tinha meus 12, 13 anos de idade, bem recentemente, não faz muito tempo, que esse jovem, ele começou a estudar com um grupo o livro de Apocalipse, sem orientação nenhuma. Realmente juntou ele um grupo de amigos e começou a estudar Apocalipse sem toda essa hermenêutica certa, essa exegese certa, sem conhecimento bíblico. E eu lembro que a família teve que interná-lo no sanatório. Ele teve uma depressão, um problema muito grande psiquiátrico, e ele ficou meio que doido, e a família teve que internar no sanatório esse jovem. E depois teve que trabalhar psicologicamente a mente dele para que ele pudesse voltar à sua normalidade. Por quê? Porque ele foi para um caminho totalmente errado, que não era propósito do livro. Eu não sei como que eles fizeram esse estudo. Eu sei que foi uma família bem próxima de mim, e eu lembro disso como se fosse hoje, irmãos. Então, o livro de Apocalipse não é para trazer pânico. O livro de Apocalipse ele não foi com o propósito de trazer loucura, medo, de forma alguma. Essa semana, a minha sogra me perguntou, eu estou com vontade de ler Apocalipse, eu posso? Aí o que eu falei, não, você pode ler e assistir o que eu vou estar explicando nos domingos agora sobre o livro de Apocalipse, porque sem um bom entendimento, sem explicação, a pessoa pode ficar muito confusa. Às vezes ela não vai ter um olhar exegético, um olhar claro daquilo que está falando. Então, essa introdução é muito importante para você entender, irmãos. Se você tiver alguma dúvida nessa introdução, você pede para parar e pergunta, porque é muito importante que essa introdução ela vai colocar nos seus olhos um óculos para que você possa entender o restante do livro de Apocalipse. Então, se você tiver alguma dúvida na introdução, me interrompa e pergunte, tá bom? Ok? Se você quiser falar comigo, aperta aí o microfone do seu Hangout, e o seu microfone vai abrir e você vai poder falar comigo, tá bom? Então, vamos lá. Ponto 5. O estudo de Apocalipse deve nos incentivar a santidade, encorajamento no sofrimento. Olha que interessante. Encorajamento no sofrimento. Adorar aquele que está no trono. Vamos lá para 2 Pedro 3:2. Nós estamos numa sala de EBD, Escola Bíblica Dominical, estudando o livro de Apocalipse.
Se você está com a sua Bíblia, eu não vou mostrar aqui, irmãos, porque vai sair da minha projeção, porque o aplicativo que eu estou usando não permite abrir duas telas. Vou tentar depois com o tempo, porque eu estou iniciando ainda nessa questão dessa tecnologia, mas essa semana eu vou aprender mais coisas, aí vai ficar mais dinâmico na próxima aula. Então, vou abrir na Bíblia mesmo, 2 Pedro 3,12. 2 Pedro 3:12. Se você quiser só ouvir, você pode ouvir. Vamos fazer melhor? Alguém lê para nós, 2 Pedro 3:12, para me ver a participação de vocês? Alguém abre o microfone e lê para nós, 2 Pedro 3:12. Isso, abre e lê. Pode ler, irmãos. Um de vocês pode ler bem alto aí. 3:12. 2 Pedro 3:12. Vamos? Não fiquem tímidos. Lê aí, Saulo. Lê para nós aí, Vani. E apresentando a vida de Deus, por causa do qual os céus incendiados, e os elementos abrasados se derreterão. Amém. Então tá lá. Porque os olhos do Senhor... É 2 Pedro. Desculpa, eu que errei. 2 Pedro 3:12. Vai lá, é isso mesmo. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Então, aqui é adorar aquele que está no trono. O que esse texto quer mostrar para nós? Que Deus tem todo o poder sobre tudo que foi criado, até mesmo aquilo que foi criado pelo homem. Então, nada que foi criado pelo homem pode subjugar o poder de Deus, nada que foi criado pelo homem pode subjugar a Deus ou o poder de Deus. Tudo que foi criado, até mesmo quando a gente olha para essa atualidade do coronavírus, né, a gente sabe que há uma especulação que foi criado em laboratório e uma pessoa pegou e foi contaminando, lá numa cidade da China, e chegou em nós. Então, até mesmo o que foi criado, se foi criado, de alguma forma, está sobre o poder de Deus. Então, Apocalipse nos traz encorajamento, nos traz santidade, nos traz conforto, porque ele nos evidencia que Deus está sentado no seu trono, tem todo o poder. Ok? Se tiver dúvida, vocês podem me parar. Ponto 6, irmãos. Ponto 6. Vamos seguir aí no texto que vocês estão vendo aí. Se você quiser ver, está vendo, é só clicar aí sobre a eclesia, você clica e vai aparecer o texto aí. Aqueles que se aproximam do livro de Apocalipse com uma obsessão escatológica, o que é escatologia? Apenas com interesse no que vai acontecer no fim dos tempos. Então, a palavra escatologia é o quê? Escato, né, fim, logia, estudo do final. Então, assim, aqueles que têm apenas o interesse de entender sobre o final das coisas, né, perdem a mensagem do livro de Apocalipse. Então, tem muita gente que vai estudar o Apocalipse apenas com interesse nas coisas que vão acontecer no fim. Então, eles vão perder a mensagem principal de Apocalipse, porque o intuito do coração do Apocalipse não é curiosidade em saber o que vai acontecer no final de todas as coisas. O intuito, a gente viu claramente o anjo falando para João Batista na ilha de Patmos qual foi o propósito da revelação que foi dada. Qual foi esse propósito? Então, esse deve ser o propósito nosso ao estudar Apocalipse. Tá bom, irmãos? Então, primeiro, o livro é prático e nos revela. O que ele nos revela? Primeiro, a certeza de que Jesus tem total controle da igreja. Jesus é aquele que anda em meio aos 7 candeeiros. Jesus é aquele que tem total, ele está presente em meio à igreja. Foi claro no capítulo 1, Jesus está entre os 7 candeeiros. Então, Jesus está presente na igreja, irmãos. O Apocalipse está trazendo essa realidade para nós.
Segundo, Jesus tem o total controle da história. Você vai ver no avançar do estudo de Apocalipse que Jesus tem o total controle da história, irmãos. Total controle da história. A perseguição, terceiro, a perseguição do mundo e do diabo não podem destruir a igreja. Pode vir o que for, irmãos. Pode vir o que acontecer no mundo por meio de Satanás. Eles não vão ter o poder de destruir a igreja. Fiquem tranquilos. Vocês vão entender isso. 4. Os inimigos que perseguem a igreja serão vencidos. Isso já está decretado. O diabo ele já é derrotado. O mal já está derrotado em Cristo Jesus. 5. Os inimigos de Cristo terão que enfrentar o juízo de Deus ao mesmo tempo que a igreja desfrutará de bem-aventurança eterna. Oh, glória a Deus, né? Posso ouvir um glória aí, irmãos? Glória a Deus, né? Vamos seguir. Pronto. Como estudar o livro de Apocalipse, então? Como que a gente vai estudar? Talvez isso aqui é um meio pelo qual um objetivo, uma proposição da gente, né? Qual que é o propósito deste livro? Tá. Seu propósito principal do livro de Apocalipse, o propósito principal do livro de Apocalipse é confortar a igreja militante em seu conflito contra as forças do mal. Existem duas questões quando se fala de igreja. Ele tocou no assunto aqui de militante. Existe a igreja triunfante e existe a igreja militante. Igreja militante somos nós que ainda estamos vivos aqui, estamos ainda militando o dia a dia da igreja. A igreja triunfante são os nossos irmãos que já partiram para a glória. Eles fazem parte da igreja triunfante. Em um certo aspecto, irmãos, nós também que militamos ainda em vida, fazemos parte da igreja triunfante, porque nós somos salvos em Cristo. Então, em partes, nós fazemos parte da igreja triunfante. Mas a igreja triunfante são os nossos irmãos que partiram em Cristo. Eles já triunfaram, já estão em triunfo. Glória a Deus, glória a Deus. Eu fico tão emocionado. Eu passei o ano passado, estudando o livro de Apocalipse, um grupo, grupo Maia, ali a célula que nós temos nas terças-feiras. Então, eu estou começando aqui com vocês, já estou me emocionando, é muito gostoso. Então, o livro está cheio de consolações para os crentes afligidos. A eles é dito, olha que interessante, está cheio de consolações para os crentes afligidos. Gente, quando a gente vai ver isso mais adiante. Quando a gente vai para a história da igreja, a gente vai ver o quanto os nossos irmãos do passado, que fazem parte da igreja triunfante, sofreram. Quanto eles sofreram, irmãos. Então, o livro de Apocalipse foi feito com o propósito de trazer consolação. O que nós estamos precisando neste momento que nós estamos vivendo, irmãos? Consolo. Eu tenho mandado mensagens no WhatsApp para alguns irmãos, né? E alguns irmãos me respondem com sentimento de medo, de pavor, de angústia, de ansiedade. Então, o que a gente traz para os irmãos e o que o propósito do livro de Apocalipse é trazer para os crentes afligidos e aflitos consolação. Por quê? O que Apocalipse é dito para consolar? Primeiro, que Deus vê as suas lágrimas. Deus vê o seu sofrimento. Deus vê as suas lágrimas. Deus tem visto a sua dor. Deus tem visto o seu medo, a sua angústia. Vamos lá para Apocalipse 7:17. Vou deixar os irmãos do Hangout, da sala de aula, ler. Apocalipse 7:17. Quem quiser ler? Apocalipse 7:17. Os irmãos da sala de aula podem ler Apocalipse 7:17. Apocalipse 7:17. Quem vai ler? Bem alto. O Deus que se encontra no meio do trono, os apacentará e os guiará para o centro da vida. Bem alto. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono, os apacentará e os guiará para a fonte da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. E Deus lhe enxugará dos olhos toda a lágrima.
Glórias. Através de quê, irmãos? Através do apacentado cordeiro. Através do caminhar para a fonte das águas da vida. Através do consolo, do conforto, irmãos. Glória a Deus. Apocalipse 21, 4. Apocalipse 21, 4. É uma sala de escola dominical, vamos abrir muito a Bíblia, vamos ler a Bíblia. É a introdução do livro de Apocalipse que nós estamos. Agora, nós já estamos na metade, agora nós terminamos. 21, 4. Quem vai ler agora? Então, acompanha a leitura aí. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, irmãos. O que isso quer dizer, irmãos? Que dor, luta, provações, privações, luto, são coisas que vão passar, fazem parte apenas das primeiras coisas. Quando a gente vê de igreja militante e triunfante, os nossos irmãos que fazem parte da igreja triunfante, os nossos irmãos que morreram em Cristo, já não tem mais, não vivem mais essas primeiras coisas. Apenas nós. Nós agora somos confortados na expectativa de que isso vai passar em nossas vidas também. Tudo isso vai se passar. Ok? Vamos lá. B. Como que Jesus trouxe consolo através do livro de Apocalipse? Parte B. Suas orações produzem verdadeiras revoluções no mundo. Então, nós somos confortados, irmãos, quando nós oramos. Nós não podemos deixar de orar. A igreja não pode deixar de orar. Hoje a IPB está fazendo o Dia Nacional de Jejum e Oração, a nossa igreja. Então, eu creio que você deve estar de jejum. Quem pode estar de jejum, está de jejum. Porque hoje é o Dia Nacional que os irmãos da Igreja Presbiteriana do Brasil estão tirando para fazer jejum e oração. Então, vamos lá. Apocalipse 8, 3 a 4. Eu vou ler mais rápido, os irmãos acompanhem aí. 8, 3 e 4. Então, tá assim. Veio outro anjo e ficou de pé, junto ao altar, com incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso. Qual que é a fumaça? O que subiu na presença de Deus? Com as orações dos santos. Então, a fumaça do incenso, diante do trono de Deus, subiu como, nesse incenso, a oração dos santos. O que está trazendo está retratando uma questão do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, quando se oferecia incenso na presença de Deus. Aqui está trazendo que quando nós oramos, as nossas orações, elas chegam a Deus, irmãos. E elas chegam com um aroma suave, ela chega como aquilo que agrada a Deus, que agradava na época da Antiga Aliança, que eram os incensos. Então, a fumaça do incenso chegava na presença de Deus, assim também as nossas orações, irmãos. Então, as nossas orações, elas vão subir. A nossa oração, ela não vai ficar retida. As nossas orações, elas vão subir. A oração da igreja, a oração dos filhos de Deus, elas vão subir. Tá bom? Por isso, nós não devemos parar de orar. Devemos orar o tempo todo. Tá bom? Vamos lá. Por que a igreja é consolada no livro de Apocalipse? Porque a sua morte, a nossa morte, é preciosa aos olhos de Deus. Espera aí, eu tenho que temer a morte? Por que eu tenho que temer a morte? Eu sei que muita gente tem um tabu, um paradigma, quando se fala de morte, é uma barreira intransponível ainda na mente, na consciência de muito crente. Mas o que Apocalipse traz para nós é a realidade de que essa vida é a primeiras coisas. Que nós estamos sofrendo muitas lutas e tal, mas a nossa verdadeira vida, está em passar pela morte. E aí nós vamos ter a verdadeira vida, irmãos, a verdadeira vida. Eu falo muito sobre experiência de quase morte. Para quem assistiu aquele filme do Borpo, né? Todd Borpo, aquele pastor que o filho de 4 anos teve uma experiência, que conheceu Jesus.
A maioria das pessoas que teve essa experiência de quase morte, uma EQM, elas voltam com a sensação de que aqui onde elas vivem, nesse corpo, não é o lugar delas. Elas sentem que onde elas foram, lá nesse local bom, gostoso, lá elas sentem lá, muitos falam assim, lá eu senti como se estivesse em casa. Eu senti lá como se estivesse em casa. Eu estava enganado o tempo todo, achando que a minha casa era aqui. Olha que interessante, irmãos. Olha que interessante. Testemunhos dos nossos irmãos. Ontem, a irmã Maria Helena, num momento de oração que nós estávamos fazendo pela internet, ela relatou também que teve uma experiência de EQM, quando ela fez uma cirurgia após o parto. Ela viu Jesus e ela se sentiu em casa. E ela falou, eu vou ficar aqui. Ela falou para Jesus, Maria Helena, da nossa igreja, irmãos. Depois, se você quiser conversar com ela, ela vai te contar. Ela perguntou para Jesus, eu posso ficar aqui? E Jesus, não, você vai ter que voltar, ainda vai criar os seus filhos. Vai criar os seus filhos. Então, são coisas, experiências que os nossos irmãos têm que confirmam aquilo que está na palavra de Deus. Tá? É lógico que nós, de cunho reformado, nós nos pautamos não pelas experiências dos irmãos, mas nós nos fixamos e nos atemos apenas no solo da Escritura. Apenas Escrituras. Mas o que a Escritura mostra revela que algumas experiências que alguns irmãos tiveram, elas são bíblicas, tá bom, irmãos? Vamos lá. Qual que é o consolo que Jesus traz por meio do livro de Apocalipse? Sua vitória é assegurada, como está lá em Apocalipse 15, verso... nós não lemos 14, 13, né? Sobre a morte. 14, 13. Texto, Apocalipse 14, 13. Tá assim, Apocalipse 14, 13, quando fala que a morte é um consolo. Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Oh, glória a Deus! Então, vimos claramente que felizes são os mortos que morreram no Senhor, aqueles que morreram no Senhor, porque eles descansam de suas fadigas. Porque, irmãos, nós sabemos que a fadiga pertence ao corpo. As tristezas, as angústias, os sentimentos ruins pertencem ao corpo. O corpo espiritual, a matéria vai ficar, mas no corpo espiritual não vai ter mais tristeza, não vai existir saudade, não vai existir dor, tá bom? Então vamos lá para a vitória que é assegurada, o consolo que Apocalipse traz sobre a vitória que nos é assegurada em 15:2. Está assim. Eu não sei se eu estou sendo rápido, irmãos, estou falando muito rápido. Vi como um mar de vidro, mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. Tendo harpas de Deus. Vi que um mar de vidro e fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do nome, do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. Olha que interessante, né, irmãos? Vocês vão entender mais para frente o que é esse mar, porque muitas coisas que João viu, ele relatou aquilo que estava dentro da sua compreensão, né? O que ele viu, ele comparou com o que ele entendia. Então, ele viu como se fosse um mar de vidro. E em cima desse mar estavam mesclados de fogo e os vencedores da besta, e a sua imagem e o número do seu nome que achavam de pé diante do mar de vidro. Então, estavam aqueles que venceram a besta. Estavam aqueles que venceram. Então, a vitória é assegurada para nós. O livro de Apocalipse mostra que a vitória já é assegurada para a sua igreja. Para a sua igreja. Então, nós vamos ver isso também no caminhar diante. Não vou entrar muito nesse pormenor, porque senão nós não vamos terminar a primeira aula e a introdução. Então, nós vamos entender isso no caminhar do estudo. Domingo que vem a gente vai continuar. Vamos lá, seguir. Porque somos consolados pelo livro de Apocalipse. Seu Cristo governa o mundo em seu favor. O mundo, irmãos, é governado em favor da igreja.
O mundo está governado em favor da igreja. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo. Paulo escreveu. Né? Vamos entender isso em 5, 7 e 8. Apocalipse, capítulo 5, 7 e 8. Olha como está, irmãos. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões, cada um deles com harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Olha que interessante. Senhor Jesus tomou o livro. Ele foi o único digno de abrir o livro e quebrar os selos, quebrar o selo e abrir o livro. Então, Cristo está governando sobre nós, irmãos. Então, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, ele está governando sobre a igreja. Nós não precisamos entrar em desespero, porque o controle de todas as coisas está na mão de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Cristo. O que nós estamos vendo, irmãos, na realidade no mundo, já começou um certo despertar. Tem muita gente que está procurando Deus, começando a procurar Deus. Tem muita gente que interessando em ler a Bíblia, né? Ontem eu fiz no meu culto doméstico a janela da minha sala, da varanda aberta, e quando nós cantamos louvores, algumas pessoas do prédio começaram a escrever no grupo do condomínio, né? Que louvor lindo, que momento bom para a gente refletir nas coisas de Deus. Então, Deus está usando esse momento para que a igreja seja luz e para que essas pessoas que estão em trevas venham para a luz. Então, nós estamos vendo isso aí, e isso vai atenuar no mundo. As pessoas vão ter mais sede. Então, nós devemos estar preparados, irmãos, para trazer conforto a esses corações, para mostrar que Deus está governando. Porque ai daqueles que não têm o seu conforto e não têm o seu consolo em Deus. Vamos lá. Porque somos consolados. G, né? Cristo voltará em breve. Por que somos consolados? Porque a nossa esperança, ela não é uma esperança vazia. A nossa esperança não é uma esperança que o governo vai fazer para melhorar para nós, o que as maiores potências estão resolvendo. A nossa esperança está nisso aqui, irmãos, ó. 22, 17. Onde deve estar a nossa esperança? 22, 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Irmãos, o Espírito e a noiva dizem, vem. A nossa esperança está no Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. As coisas vão se passar, as coisas vão passar, o sofrimento vai passar. E o que nos deve fortalecer é saber que Jesus está voltando. E todo mal na terra será exterminado, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. A nossa esperança é essa. Isso nos fortalece, irmãos. Vamos lá, seguindo. Qual que é o tema deste livro? O tema do livro de Apocalipse é a vitória de Cristo e de sua igreja sobre Satanás e seus seguidores. Apocalipse 17, 14. Vamos lá, Apocalipse 17, 14. Apocalipse 17, 14. Às vezes, eu preciso esclarecer algumas coisas, irmãos. Eu não posso apenas ler isso aqui, mas eu preciso esclarecer para que os irmãos venham entender. Porque quem fez esse estudo foi um teólogo, e muitas vezes os irmãos, sem eu explicar, os irmãos não vão entender. 17, 14. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis, que eles se acham com ele. Então, o tema do livro qual que é o tema desse livro? É a vitória de Cristo e de seus seguidores. Irmãos, a vitória já está garantida a você. A vitória já está garantida a mim.
E isso deve trazer consolo. Podemos passar por qualquer situação, mas a vitória já está garantida. A minha é você. Aquilo que Paulo falou para nós, falou, né? O meu viver é Cristo e o meu morrer é lucro, né? Então, a vitória está garantida de qualquer jeito, seja em vida ou seja após a morte. A vitória já está garantida. A intenção do livro de Apocalipse é mostrar que as coisas não são como parecem ser. É mostrar que as coisas não são como parecem ser. O diabo, o mundo, o anticristo, o falso profeta e todos os ímpios perecerão. Mas a igreja triunfará. Cristo é sempre apresentado como vencedor e conquistador. Irmãos, aqui tem muito texto bíblico. Você pode anotar aí agora e ler depois, porque nós já vamos a chegar a 1 hora de aula, então nós temos que concluir, tá bom? O importante é você saber que Cristo sempre foi apresentado como vencedor e conquistador. Então, está em Apocalipse 1:18, Apocalipse 5:9 a 14, Apocalipse 6:2, Apocalipse 11:15, Apocalipse 19, de 9 a 11, e está aí os textos que os irmãos podem ler depois, tá bom? Eu posso mandar depois no WhatsApp dos irmãos. Jesus triunfa sobre a morte, o inferno, o dragão, a besta, o falso profeta, a Babilônia e os ímpios. Vocês vão ver no livro de Apocalipse Jesus triunfando sobre tudo isso, irmãos. Sobre todos, sobre tudo e sobre todos. Então, o tema, na B, falando sobre o tema, qual que é? A igreja que tem sido perseguida aos longos dos séculos, mesmo suportando o martírio, é vencedora. Né? Como está lá em Apocalipse 7:14, que fala sobre o sangue dos mártires, 22:14, 15:2. Então, de qualquer forma, mesmo a igreja sofrendo martírio, como sofreu no primeiro século, irmãos, a igreja é vencedora, a igreja é triunfante. Não veja a morte como uma derrota na vida do... Apocalipse não mostra a morte como uma derrota, de forma alguma. A morte do cristão, dos filhos de Deus, é sempre uma vitória, porque nós vamos deixar as primeiras coisas. C. Os juízos de Deus mandados para a terra são uma resposta de Deus às orações dos santos. Irmãos, olha os juízos de Deus mandados na terra, para a terra, são uma resposta de Deus às orações dos santos. Você já enxergou sobre as calamidades, o sofrimento e as coisas que passamos como uma resposta de Deus à sua oração? Os juízos de Deus mandados para a terra é uma resposta à sua oração, à minha oração e à oração da igreja? Meu Deus. Vamos lá, Apocalipse 8. Apocalipse 8, 3, 5. Aí algum pode falar assim, pastor, eu vou parar de orar. Eu vou parar de orar. Misericórdia, irmão. Continue orando, não para de orar, não. É a situação que a Cássia sempre comentou, né? Deus prova quem ama. E ela, pela terceira vez que ela teve câncer, Deus, tá bom, eu já sei que você me ama, vou parar de provar. Eu já tenho certeza do seu amor. Então, vai lá, Apocalipse 8, 3 e 5, tá assim. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu a presença... da mão do anjo subiu a presença de Deus, a fumaça de incenso, com orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. O que o anjo fez com as orações dos santos? Atirou sobre a terra. E houve o que na terra? Houve o que na terra? Olha lá, trovões, vozes e relâmpagos e terremoto. E terremoto, irmãos. Então, irmãos, o que isso nos revela? O que isso nos revela? Revela que nós
temos a consciência de que tudo que nós sofremos nessa vida, tudo que nós passamos, é resposta de Deus às nossas orações. Resposta de Deus às nossas orações. Porque as nossas orações, ela caminha na perspectiva de que Jesus vai voltar, do Maranata, ora vem Senhor Jesus, e de um despertar do seu povo. As nossas orações nos confortam, as nossas orações nos consolam, a nossa oração pode mover a mão de Deus em direção. Nós temos vários testemunhos dos irmãos que oraram e Deus curou, Deus preservou, mas as nossas orações, elas são como o juízo de Deus sobre a terra, sobre a maldade, sobre o mundo, para que o mundo desperte. Olha o que está acontecendo, irmão, na nossa atualidade. Muita gente que não queria saber de Deus está procurando Deus. Muita gente que não queria saber de Deus está buscando Deus. Tá bom? Vamos lá, vamos seguindo. Para quem foi destinado este livro? Eu já falei, né? No comecinho eu falei. Este livro foi inicialmente endereçado aos crentes que estavam suportando o martírio na época do apóstolo João. Então, por que Apocalipse é um livro histórico também das coisas que já aponta para as coisas que aconteceram? Porque foi um livro para confortar a igreja perseguida no primeiro século, ali na época de João. O livro de Apocalipse foi escrito com o propósito de confortar os irmãos que estavam sofrendo martírio. Né? Houve grandes perseguições no primeiro século contra a igreja. Primeiro, por meio de Nero. Nero empalou cristãos, né? E jogaram piche nos cristãos e colocaram para iluminar as ruas de Roma. Então, eles foram incendiados, viraram postes humanos. Foram jogados a bestas feras em Coliseu, em locais para serem devorados por feras. Domiciano fez a mesma coisa. Trajano perseguiu, fogueira, crucificação. Marco Aurélio perseguiu a igreja. O sétimo, Severo, também perseguiu. E foi o fim do segundo século. Por exemplo, Décio, 250 depois de Cristo, Diocleciano, 303 depois de Cristo, todos esses homens perseguiram a igreja, irmãos. Todos esses homens. Né? Até pós-reforma, a igreja foi perseguida. Né? O movimento anti-reforma, que foi criado pela igreja romana, perseguiram os cristãos, foram perseguidos. Franceses, holandeses chegaram no Brasil correndo da perseguição na Europa. Né? Se você perceber na história do Brasil, os holandeses chegou no litoral ali do Nordeste, francês chegou no litoral do Nordeste, vemos chegando no Rio de Janeiro, correndo da perseguição que os romanistas fizeram. Para você ver, a Confissão de Fé de Guanabara, a primeira confissão de fé do Brasil, foram escritos por franceses que fugiram da Europa por perseguição. Né? Historiadores já comprovam que mudou aquela história de que Portugal mandou para cá só prostituta, ladrão, criminoso. Né? Foram mandados para o Brasil muitos judeus e muitas pessoas fugindo da perseguição. Muitas pessoas fugindo da perseguição. Tem até um laboratório que, se você quiser pedir para eles um material para colher seu DNA, eles podem comprovar se você tem descendência de judeu ou não no seu sangue. Né? Isso você pode pesquisar no Google e você tem todo o endereço para você entrar em contato por e-mail, eles vão te mandar esse material para colher seu DNA aqui da boca. Então, vemos que o livro de Apocalipse, irmãos, de fato, traz conforto e trouxe conforto aos irmãos perseguidos. Este livro foi destinado não apenas aos seus primeiros leitores, mas a todos os crentes durante esta inteira dispensação, que vai da primeira à segunda vinda de Cristo. Irmãos, nós somos consolados hoje pelo livro de Apocalipse. Nós somos consolados, como nós vimos até agora. Quando foi escrito esse livro? Esse livro foi escrito na época do imperador Domiciano, que nós vimos aqui, está aqui, ó, 95 depois de Cristo.
Olha que interessante, irmãos, que Jesus falou para João que ele não iria morrer até que tudo isso acontecesse. E João viveu até o momento em que Jesus Cristo revelou para ele, na ilha de Pátimo, no livro de Apocalipse. Jesus cumpriu na vida de João que ele seria o único que não iria morrer até que ele visse tudo isso. E ele viu, João viu a perseguição. João viu tudo o que os irmãos sofreram, a igreja sofreu no primeiro século. Olha que interessante isso, irmãos. Quando foi escrito, nós já falamos, vamos lá, e para o fim. Como interpretar o livro de Apocalipse? Irmãos, nós já temos 1 hora de estudo aqui. Agora eu vou entrar nas 3 escolas de interpretação. A gente pode seguir no próximo domingo, porque existe uma escola de interpretação preterista, futurista, pré-milenista, amilenista, e a gente pode trabalhar isso no próximo domingo. Pode ser? Para a gente trabalhar direitinho. Eu posso apenas ler para os irmãos entenderem. O que os irmãos preferem? A gente termina a introdução hoje e parte para os estudos domingo que vem, ou a gente trabalha essa questão agora? Ou no próximo domingo? Os irmãos que estão aí na sala de aula. Essa outra parte do curso, pastor. Oi? Agora, como que pode começar a outra parte do estudo? Não, ainda está na introdução. Aqui ele vai mostrar para nós que existe uma interpretação. Quando se olha para o livro de Apocalipse de forma só no passado, quando se olha só de forma para o futuro, ele vai falar a posição. Tem gente que tem posição, né, que é milenista, né, que vê o Apocalipse direcionado apenas para o milênio, outro que vê apenas aqueles filmes famosos, né, que existem de arrebatamento. Não, nós vamos entender isso, que não existe dessa forma, não é Apocalipse, não revela dessa forma sobre o arrebatamento, de gente que está aqui de repente virou fumaça, não é assim, irmãos. Então, se vocês quiserem entrar pormenor nisso, então precisa de mais tempo, mas apenas se vocês quiserem apenas por entender, eu posso passar aqui para os irmãos. E aí? Então vamos ler e eu vou falar de forma que os irmãos vão me entender, tá bom? Então, há 3 escolas de interpretação do livro de Apocalipse. A primeira que nós não adotamos, irmãos, a Igreja Presbiteriana do Brasil não adota. Tudo o que é profetizado no livro de Apocalipse já aconteceu. Não, irmãos. Nem tudo o que foi profetizado no livro de Apocalipse aconteceu. Algumas coisas já aconteceu, outras não. Tá bom? Então, nós não adotamos por isso. Vamos lá. A interpretação futurista. Tudo o que é profetizado no livro, a partir do capítulo 4, tem a ver com os últimos dias, sem nenhuma aplicação na história da igreja. Não, irmãos. Não. As coisas que estão reveladas no Apocalipse já foram aplicadas na história da igreja. Muitas coisas já aconteceram. Outras vão acontecer. Essa escola que aponta apenas para o futuro, fala, não, vai acontecer tudo ainda no futuro. Está errado, irmãos. Está errado. Nós, como Igreja Presbiteriana do Brasil, nós de cunho reformado, nós adotamos a interpretação histórica. Primeiro, o livro de Apocalipse é uma profecia da história do reino de Deus, desde o primeiro advento até o segundo. Qual que é o primeiro advento? A vinda de Jesus. Quando Jesus se encarnou, já é o primeiro advento. A primeira vinda de Jesus, né, em carne é o primeiro advento. A segunda vinda de Jesus em glória é o segundo advento. Então, o livro de Apocalipse retrata desde o primeiro advento até o segundo advento. Jesus já voltou? Não, Jesus ainda não voltou. Então, o livro de Apocalipse ainda está retratando, tá bom? O livro é rico em símbolos, imagens e números. Ele está dividido em 7 seções paralelas, progressivas. 7 candeeiros, 7 selos, 7 trombetas e 7 salas. 7 taças. 7 taças, desculpa, irmãos. 7 taças. Esses sete candeeiros, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças retrata a mesma coisa. Vocês vão compreender isso. Vamos lá, seguir. Como entender a divisão do livro de Apocalipse? Existe a corrente pós-milenista.
Então, vamos lá ver. Qual que é essa corrente? Que nós, presbiterianos, nós, reformados, não cremos nessa corrente, irmãos. Não cremos nessa corrente. Crê que o mundo vai ser cristianizado e que teremos um grande e poderoso reavivamento e o crescimento espantoso da igreja, ao ponto da terra encher-se do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Como está lá no texto que está aí, irmãos. Abacuque 2, 4. Essa corrente foi forte no século VIII e no século IX, quando as missões estavam em franca expansão. Homens como Jonatas Edwards, Charles Hodge e Lohan Boeter foram defensores do pós-milênio, ou do pós-milenismo. Muitos missionários foram influenciados por essa interpretação, bem como muitos hinos foram escritos e inspirados por essa visão. Irmãos, eles acreditavam que quanto mais evangelizasse, mais anteciparia a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, se o evangelismo, o conhecimento de Cristo se espalhasse por toda a terra, Jesus voltaria. Então, eles fizeram um maior esforço para que isso acontecesse. Mas a gente sabe, claramente a Bíblia diz que a igreja são formadas de pessoas que já nasceram e já partiram, que estão hoje fazendo parte da igreja, e que aqueles que hão de vir. Tá bem, irmãos? Preste atenção nisso. Essa corrente deixa de perceber, que antes da vinda de Cristo, estaremos vivendo um tempo de crise, e não um tempo de despertamento espiritual intenso e universal. O que nós estamos vivendo agora na atualidade, irmãos, mostra isso, né? Que há um tempo de crise, que nessa crise há um despertamento, né, espiritual em alguns e não universal. Não está tendo um despertamento universal para as coisas de Deus. Não está tendo, nós não estamos vendo o mundo se dobrando, se curvando a Deus. Porque muita gente tem esperado apenas na ciência, né, na medicina. Então, vamos lá. A segunda corrente é a mais conhecida. Tem muito crente presbiteriano que acredita nisso. Tem muito presbiteriano que vive isso aqui, que está crendo nisso aqui, irmãos. Que é a corrente pré-milenista. A corrente pré-milenista. Os pré-milenistas históricos, os moderados, distinguem dos amilenistas em poucos aspectos. Por exemplo, reino e ressurreição. Então, nós da Igreja Presbiteriana, de cunho reformado, cremos no amilenismo. Vou explicar o que é o amilenismo. Tá? É uma forma de olhar para o Apocalipse. Então, você não pode olhar para o Apocalipse nem com a questão preterista, futurista, ou de forma pré-milenista, né, ou milenista. Mas vamos entender o que é essa corrente pré-milenista. O que os pré-milenistas acreditam? Porém, os pré-milenistas dispensacionalistas ou extremados têm vários ensinos dispensacionalistas, faz uma distinção entre igreja e Israel. Israel, a igreja é de Deus, é privilegiada, mas Israel é muito mais. Israel é muito mais. O povo de Israel é muito mais do que a igreja. Né? Eles não veem Israel fazendo parte da igreja. Eles não veem Israel incluso na igreja, mas algo à parte da igreja. Isso é forma errada, porque a igreja é gente de todos os povos, tribos, línguas e nações. E o povo de Israel está incluso aí, porque Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. O evangelho se espalhou e se abriu ao povo gentílico. Pedro teve essa visão que abriu a mente dele, porque ele achava que era somente Israel. Aquela visão do lençol, que Jesus falou, mata e come, e Paulo pregando o evangelho, as 7 igrejas, são igrejas espalhadas pelo mundo, e não era a igreja só de Jerusalém. Olha que interessante, irmãos. Existia igreja em Jerusalém. Mas as cartas de Apocalipse, as 7 igrejas, quais são as igrejas? Éfeso, Laodiceia, Pérgamo, Tiatira. Você vê que a igreja de Jerusalém não está lá. Não está lá. E as 7 igrejas não eram constituídas só por povo judeu. Tinha povo judeu da dispersão, mas também tinha muito gentílico. Tá bom?
Olha que interessante. Por isso que a gente tem que entender, irmão. Não apenas a história, mas todo o arcabouço bíblico. Então, vamos lá. O que essa corrente acredita? O reino de Deus adiado para o milênio, o reino de Deus adiado para o milênio terreno. Então, eles acreditam que o milênio vai ser, de fato, no futuro, que vai ser o reino de Deus, onde Deus vai governar. E isso está errado, irmãos. Porque a Bíblia diz que o milênio ele começou a partir da assunção de Jesus Cristo. Quando Jesus foi assunto aos céus, iniciou o milênio, porque Jesus ele veio para salvar, ele veio para concluir e ele veio para dar início ele veio para dar início à grande vitória de Deus. Porque quando Jesus foi assunto aos céus, ele está onde, irmãos? Quando Jesus ele foi assunto aos céus, ele está onde? À direita de Deus? Pai Todo-Poderoso. Ele está à direita, vamos ver em Apocalipse, eu vou adiantar um pouco, a direita significa a mão do poder, a mão do governo, né? Não é uma posição que Jesus está, não adianta você ver um trono, Deus no trono e Jesus num trono à direita. Não é essa a visão que você deve ter disso. Quando a Bíblia fala que Jesus está sentado à direita de Deus, que significa que Deus deu o governo de todas as coisas a quem? A Jesus. Então, o milênio já iniciou, irmãos. Então, eles estão errados, porque eles não entendem isso. C. A crença no arrebatamento secreto, seguido de uma segunda vinda visível. Então, eles creem assim, que vai haver um arrebatamento secreto, né? Que você vai estar tomando banho e vai sumir, alguém vai te procurar, vai ter que desligar o chuveiro, o carro vai ficar desgovernado, o avião vai cair. Então, eles creem nesse arrebatamento secreto. E seguido desse arrebatamento, a segunda vinda visível de Jesus. Não. A Bíblia não deixa claro esse arrebatamento secreto. A Bíblia diz que nós passaremos, nós veremos isso, e nós vamos entender isso, irmãos, no avançar. Tá? Eu não vou entrar nisso agora, porque isso aqui vai dar muito pano para manga, tá bom? D. A ideia de que a igreja não passará pela grande tribulação. A igreja será poupada da ira de Deus, né? Aí tem aqui duas palavrinhas, né? São palavras gregas, que fala tanto do psique quanto do corpo. Eu não vou entrar nessa explicação dessas palavras, irmãos, porque senão nós vamos demorar demais. Mas não da tribulação. A tribulação não é a ira de Deus contra os pecadores, mas sim a ira de Satanás, do anticristo, dos ímpios contra os santos. Irmão, isso é balela. Nós acabamos de ver que o juízo de Deus é resposta às nossas orações. Então, como que eu vou contradizer a própria palavra de Deus se eu creio que o juízo de Deus é resposta às nossas orações, irmãos? Como que eu vou poder falar que na igreja vai ser preservada da grande tribulação? E vocês vão entender, irmãos, essa questão de grande tribulação. A grande tribulação vocês vão entender. Eu não vou entrar nisso agora porque vamos trabalhar isso mais para frente. Então, vocês vão entender isso, tá bom? A ideia de que teremos várias ressurreições. Não vamos ter várias ressurreições. Apenas uma, no corpo glorificado. A ideia de que haverá chance de salvação depois da segunda vinda de Cristo. Não haverá chance de salvação depois da segunda vinda de Cristo, tá bom? Aquela ideia de que os eleitos serão arrebatados, os que ficarem aqui, vai passar pela grande tribulação para que possam chegar a Cristo. Qual que é a corrente que nós devemos crer? Qual que é a corrente que nós presbiterianos cremos, que é mais coerente com as escrituras sagradas? Qual? Primeiro, o livro de Apocalipse deve ser visto como uma mensagem que registra os fatos em ordem cronológica. Mas temos no livro 7 seções paralelas e progressivas. Então, o livro de Apocalipse é um livro que trata lá da história em ordem cronológica. Se você, na hora que a gente avançar no estudo do livro de Apocalipse, vocês vão perceber que muitas coisas em relação à tribulação, olha, até mesmo sobre grande tribulação, já aconteceu, irmãos, tá bom? Cada sessão descreve todo o período que compreende da primeira à segunda vinda. Cada sessão descreve uma cena do fim. Vocês vão entender que as 7 taças, 7 trombetas, 7 selos, né, compreende uma perspectiva desde
a primeira vinda, a segunda vinda de Jesus. Eu vou deixar isso bem claro para os irmãos à medida que nós formos avançando no estudo de Apocalipse. Tá bom, irmãos? Essas 7, a cena do fim vai ficando cada vez mais clara e até chegar ao relato apoteótico da última sessão. Então, cada vez que nós formos falando de cada sessão progressiva, vai ficando mais claro na cabeça dos irmãos. Quando nós terminarmos a última sessão, o irmão vai ter uma compreensão muito boa e clara sobre as revelações de Apocalipse. Tá bom, irmãos? Essas 7 sessões estão divididas em 2 grandes períodos, do capítulo 1 ao 11 e do capítulo 12 ao 22. A primeira descreve a perseguição de ímpios e a segunda a perseguição do dragão e seus agentes. Então, aí a gente vai explicar. A primeira sessão, 1 ao 3, os 7 candeeiros. Qual é a lição dessa sessão? É que Cristo tem o controle da igreja em suas mãos. Então, a questão dos 7 candeeiros. Cristo tem o controle da igreja. Ele está no... Encontramos, então, aqui Jesus numa descrição do Cristo que morre e ressuscita e vai voltar. A morte e a ressurreição de Cristo é o começo da era cristã. E o juízo é o término da era cristã. Olha, irmãos, essa primeira sessão vai mostrar que Cristo está em meio à igreja, os 7 candeeiros, tá bom? A segunda sessão, os 7 selos. Qual é a mensagem dessa sessão dos 7 selos? É que ele tem o controle da história em suas mãos. Tá? O livro, os selos. Contemplamos sua morte. 5:6, Apocalipse 5:6. Mas essa sessão encerra com uma cena da segunda vinda de Cristo, como nós vamos ver, irmãos. Então, se Jesus tem o controle da igreja, está no meio da igreja, está presente na igreja, ele também tem o controle da história, do mundo e da igreja. O livro está nas suas mãos. Quem foi digno de pegar o livro? Apenas o Cordeiro. Tá bom? Vamos lá. Terceira sessão, concentra-se do capítulo 8 ao 11. As 7 trombetas. Nesta visão, vemos a igreja vingada, protegida e vitoriosa. Então, quando a gente chegar nas 7 trombetas, nós vamos ver, de fato, a igreja sendo vingada, protegida e vitoriosa. Havendo começado com o Senhor como nosso sumo sacerdote, no capítulo de 8, 3 e 5, avançamos até o juízo final em 10, 7, 11, 15 e 19. Então, nós vamos ver toda a ação de Deus para trazer justiça para a sua igreja, em relação à sua igreja. Uma vez mais, estamos tratando das mesmas coisas. O Senhor, sua igreja e o que lhe sucede no mundo. O juízo final, os redimidos e os perdidos. As trombetas são avisos antes do derramamento completo das taças da ira de Deus. Antes de Deus punir finalmente, ele sempre avisa. Irmãos, todo o juízo de Deus, tudo que tem acontecido na terra, tudo que aconteceu, terremoto, maremoto, todos os sinais que nós temos visto, nós estamos presenciando, nós devemos olhar como aviso de Deus. Coronavírus. Como devemos olhar para essa pandemia, irmãos? Como um aviso de Deus. Deus está alertando o mundo. Deus está alertando os seus, tá bom? Quarta sessão, que se compreende do capítulo 12 a 14, tá? A tríade do mal. Novamente, voltamos ao início, ao nascimento de Cristo. Depois vem a perseguição do dragão a Cristo e a igreja. Ele levanta a besta e o falso profeta. Finalmente vem a cena do juízo final. Então, nós vemos aí o dragão, a besta e o falso profeta. A tríade do mal. Dragão, a besta e o falso profeta. Em Apocalipse 14, de 14 a 20, há uma cena clara do juízo final. Vai lendo, irmãos, durante a semana o livro de Apocalipse, tá? Lê o capítulo, na segunda, lê o capítulo 1. Na terça, lê o capítulo 2. Se você lê 2 em 2 capítulos. E a quinta sessão, as 7 taças, descreve as 7 taças da ira, representando a visitação final da ira de Deus sobre os que permanecem pacientes ou impenitentes. Quer dizer, aqueles que ainda estão com o coração duro, Deus ainda vai amolecer aqueles de coração duro, irmãos. Deus vai amolecer, tá bom? Mais uma vez mais,
A cena começa no céu, relatando o Cordeiro com o seu povo. Mas no capítulo 16, vemos uma espantosa descrição do juízo. Então, nós vamos chegar nesse capítulo 16. Aqui, no capítulo 16, a destruição é completa. Sexta sessão, a derrota dos agentes do dragão. Então, nós vamos ver na sexta sessão, Deus derrotando o dragão e os seus agentes. Na sétima sessão, que é a última sessão, essa sessão mostra o reinado de Cristo com as suas almas, as almas dos santos no céu, e não o milênio na terra, depois da segunda vinda. O capítulo 20 começa na primeira vinda e não depois da segunda vinda. Então, temos a descrição do juízo final, do 20, de 11 a 15. Pois, após isso, vemos o novo céus e a nova terra. E a igreja reinando com Cristo para sempre. Glória a Deus. Glória a Deus. Conclusão. Qual que é a conclusão dessa aula de hoje, irmãos? Vamos ler com bastante atenção. Preste atenção. Apesar de essas sessões serem paralelas, serem iguais, numa perspectiva diferente, elas são também progressivas, né? Você vai ver que elas vão progredindo. A última sessão, mais além para o futuro que as outras. Então, a primeira, ela é mais em relação àquilo que a igreja estava passando naquele momento que João recebeu. E aí nós vamos progressivamente chegando até nós e ao futuro, tá bom? E brevemente descrito em 6 de 12. Então. Apesar do juízo final já ter sido anunciado em capítulo 1 de Apocalipse, verso 7, e brevemente descrito em Apocalipse 6, de 12 a 17, não é apresentado detalhadamente, senão quando chegamos a capítulo 20 de Apocalipse, 11 a 15. Apesar do gozo final dos redimidos já ter sido insinuado em Apocalipse 7, de 15 a 17. Não encontramos uma descrição detalhada, senão quando chegamos em Apocalipse 21, e Apocalipse capítulo 21, versículo 1, e até Apocalipse 22, do verso 5. De que lado estamos nessa guerra milenária, irmãos? Do lado de Cristo e da sua igreja, ou do lado do dragão e dos seus agentes? Então, nós como crentes, nós como cristãos, filhos de Deus, nós estamos do lado de Cristo. Nós estamos do lado de Cristo. Nós vamos entender o quanto é consolador e o quanto é confortante saber que estamos do lado de Cristo. Que somos a igreja militante. Ainda não a triunfante, num certo aspecto. Mas estamos militando ainda do lado de Cristo. E vencemos, estamos vencendo e venceremos. Porque a vitória está garantida a nós. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, nós vamos orar e encerrar essa live, tá bom? Vamos orar e encerrar essa live do Estúdio Apocalipse. Tem alguma pergunta? Entenderam a introdução? 1h20 de introdução ao Apocalipse, irmãos. Eu estou transpirando, estou molhadinho. Estou molhado. Eu não liguei o ar-condicionado porque o barulho do ar-condicionado atrapalha. Então, graças a Deus deu certo. Vamos orar? Vani, faz essa oração para nós, Vani. Faz a oração para nós, para terminar. Deus eterno Pai, louvado por nós, aqui no momento aqui. Agradecemos que essa bênção de nosso Deus, pode ter louvamos, Pai, por ter confiado no Senhor, confiado no Senhor, e crer que foi cuidado de nós. Obrigado porque o Senhor deu oportunidade de podermos estudar esse livro, e Deus, que o Senhor vai nos dar entendimento, porque entender o que eu falo. Muito obrigado, Pai, que vamos, tudo. Amém. Glória a Deus. Aí, na medida que nós formos estudando, eu vou lembrando algumas coisas para vocês, tá bom? Quem quer que eu mando quem quer que eu mando esse documento que nós quer que eu mando para vocês? Ou não precisa? Tá, vou mandar para vocês. Deus abençoe. Até a próxima live. Eu estou fazendo lives de meio de semana de oração e compartilhamento de oração, tá, irmãos? Deus abençoe.